Pergunta do Júlio César Oliveira, da Pajuçara FM. Professor, como deve ser a postura do CRB neste próximo jogo? Você irá fazer muitas mudanças? Um abraço. Bom dia. Salientar que já estamos trabalhando, né, para esse jogo. Com certeza será um jogo difícil. Mais um, na verdade, porque na Série B, se analisarmos bem, não existe jogo fácil, né? A igualdade entre as equipes é muito grande, o estilo de jogo entre as equipes também muito parecido, sempre muita disputa, sempre muitos confrontos individuais. E a expectativa é que contra a Ponte Preta, na quinta-feira, nós possamos, novamente dentro de casa, ser uma equipe que vai conseguir vencer esses confrontos individuais e lutar pela busca pelo resultado positivo, que é o que nos interessa, continuar buscando melhores classificações. Estamos vindo de uma derrota dura, sentida, mas que não pode, de maneira alguma, nos abalar nessa trajetória de recuperação que estamos vivendo. Aconteceu, temos responsabilidade todos com relação ao resultado de São Januário, mas isso ficou já no passado. Nós viramos a página, olhamos agora a Ponte Preta, é um adversário que vem num momento muito bom, crescendo, talvez no seu melhor momento no ano, né, um melhor momento em termos de jogo, em termos de resultado, vem de uma boa vitória dentro de casa. Então, assim, temos que nos preparar muito bem nesses dias que nós teremos aí pela frente para que possamos fazer novamente uma boa atuação, uma atuação segura, e que ofensivamente possamos aproveitar as boas oportunidades que consigamos criar para sairmos aqui do Rei Pelé com uma boa vitória, que é o que nós vamos procurar fazer. Pergunta do Jonathan, da página Argonautas. Daniel Paulista, na última partida, muitos erros individuais, que acabaram se tornando, no geral, coletivo. É falta de treinamento ou os jogadores precisam entrar mais concentrados na partida? Não, vejo que o erro ele acontece em todos os jogos. Nós temos que analisar que nesse jogo especificamente os erros cometidos foram determinantes, porque foram fatais. Em todos os erros praticamente que cometemos, resultaram em gols do adversário. Salientar também a qualidade do adversário no aproveitamento das chances que teve, mas acho que a concentração ela é determinante para diminuir o número de erros que podem acontecer durante uma partida. Mas é uma coisa que temos que trabalhar junto com os atletas, de concentração, de um melhor desempenho, de dar mais opções também para o companheiro que tem a bola, para que ele não force os passes e não cometa os erros que possam vir a acontecer. São situações que nós, no dia a dia, vamos trabalhar, atuar, mostrar aos atletas os erros que aconteceram principalmente nesse jogo, que foram determinantes aí nas conclusões e conclusões do adversário em gols, para que esses erros eles não voltem a acontecer, para que nós possamos fazer partidas mais equilibradas, haja vista que esses erros acabaram sendo determinantes na construção do resultado e não nos deu chance de tentar reverter dentro da partida na busca por um resultado melhor. Pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89 FM. Daniel, o volante Claudinei não seria a melhor opção para ter começado o jogo contra o Vasco no lugar do Wallace? Esse tipo de pergunta após a partida, ou após a vitória, ou após uma vitória, geralmente quando vem uma vitória não se tem esse tipo de pergunta. Se o jogador A ou o jogador B poderia estar iniciando a partida e ele ser uma melhor opção. Entendemos que naquela oportunidade, para iniciar a partida contra o Vasco, até porque vínhamos de uma boa vitória contra a equipe do Novo Horizontino, e o Vasco, por ter um meio de campo bastante móvel, bastante rápido, entendemos que seria a manutenção do meio campo mais leve, com o Wallace, com o próprio Longini, para tentarmos, nas transições, com uma boa qualidade de passe, surpreender o adversário. Na prática, infelizmente, isso não aconteceu da maneira como queríamos, mas também fomos muito prejudicados também pelos erros que acabaram cometendo nos momentos cruciais do jogo. Isso deu uma tranquilidade também ao adversário, para que ele pudesse tentar desenvolver o seu jogo. A nossa equipe também, psicologicamente, em determinados momentos, principalmente após os gols do adversário,
se desencontrou, né, dentro da partida, sofreu com isso. Vamos analisar com calma, temos alguns dias pela frente para tentar, contra a equipe da Ponte Preta agora, colocarmos em prática aquilo que entendemos que seja para enfrentar esse adversário, diante das características que esse adversário tem, aquela equipe que for, na nossa opinião, a ideal para que possamos fazer uma boa partida. Pergunta do Felipe Alves, da Maceió Esportes. Daniel, no último jogo ficamos sem entender duas situações que gostaria que você explicasse. O primeiro é se existe cadeira cativa no time principal, pois você muda a dupla de zaga que vinha atuando bem nos últimos jogos para colocar o Gilvan, que estava 3 jogos sem atuar e estava retornando de lesão. E por último, o Claudinei não tem entrado após o 2-0 na descida para o vestiário, visto que ele tem esse poder de marcação e o saldo de gols é critério para desempate. Como eu disse, mais uma pergunta que é muito em função do resultado final, do que aconteceu, né? Se tivéssemos uma vitória, essas perguntas elas não aconteceriam, mas extremamente normal para o momento e pela derrota como ela aconteceu. Nós entendemos isso. A questão de alterar a defesa, essa defesa que vinha jogou contra o Novo Horizontino, nós temos que salientar o Diego Ivo e o Wellington. Contra o Bahia foi o Gum com o Wellington. Então, assim, as alterações dentro do sistema defensivo, elas vêm acontecendo com naturalidade. O Gilvan fez todo o processo de recuperação, já havia mais de uma semana estava trabalhando para readquirir a sua melhor condição. Entendemos que naquele momento, até pela questão de desgaste, para administrar melhor esses jogadores e a gente não correr tantos riscos de lesões, mas infelizmente nesse jogo específico isso não surtiu resultado, haja vista que o Gilvan acabou se lesionando, o próprio Diego Ivo, que é um atleta que nós temos um cuidado, porque vem de uma lesão muito grave, de muito tempo de inatividade, e apesar de, nos momentos em que teve a sua oportunidade, correspondeu às nossas expectativas, nos ajudou, mas também dentro do próprio jogo, infelizmente, quando entrou, acabou também sentindo uma lesão. Isso dificultou todo o trabalho do jogo também para a nossa equipe, porque isso aconteceu ainda antes da metade do segundo tempo e em virtude de já não termos mais alternativas de substituições, não conseguimos ter igualdade numérica dentro do jogo e ficamos com um jogador a menos a partir da lesão do Diego Ivo. Mas com o sistema defensivo, tirando esse jogo, claro, o sistema defensivo vinha muito bem em todos os jogos, melhorando o nosso saldo de gol, porque conseguimos estancar, né, o grande número de gols que a equipe vinha sofrendo antes da nossa chegada. Fugiu, claro, à risca esse jogo contra o Vasco, mas com certeza é uma situação que vamos procurar novamente neutralizar, porque precisamos melhorar o nosso saldo, né? Novamente voltamos a ter uma das defesas mais vazadas pelo número de gols sofridos nessa última partida, mas com certeza vamos procurar novamente ter esse sistema defensivo sólido para que isso nos deixe mais próximo das vitórias, que é fundamental para essa caminhada. Com relação à escolha do volante para substituir no intervalo do jogo, a situação era tentar colocar um atleta que desse um pouco mais de controle da posse de bola, né? Porque entendemos que o Vasco no primeiro tempo teve muito esse controle da bola, né, nas transições, no próprio jogo apoiado, e por isso que fizemos a opção pelo Willian, para ter um toque de bola melhor. Mas como eu disse, né, comentar depois do que aconteceu, infelizmente não deu certo, é uma situação que nós temos que rever para a próxima partida, né, diante, claro, agora de um novo adversário, mas volto a salientar, o Claudinei é um atleta também que está dentro dos planos, né, vinha também dentro da opção do jogo, dentro daquilo que nós estamos enxergando dentro da partida, ele pode ganhar a entrada dentro do jogo, como ganhou entrando contra o Bahia, como entrou também nos minutos finais contra o Novo Horizontino, para que a gente ganhasse em marcação e conseguisse segurar, né, o ímpeto ofensivo da equipe do Novo Horizontino naquele momento e deixasse para que o Paulinho Mocelin, para que o próprio Richard puxasse com velocidade os contra-ataques.
Nós temos que entender o seguinte, é uma derrota dolorida, é uma derrota doída, agora, temos que olhar para frente. O campeonato é muito difícil, ela aconteceu, nós temos responsabilidade em cima do que aconteceu nesse jogo, como também temos responsabilidade quando temos um resultado positivo. Mas temos que olhar para frente, não achar que porque perdeu da forma como perdeu e o resultado como foi, entender que há uma terra arrasada aqui, caça às bruxas, de maneira nenhuma. Vamos seguir trabalhando com os pés no chão, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Sabemos dos pontos que temos que evoluir, que estão sendo bem feitos, e também trabalhar em cima dos nossos erros que continuam acontecendo e como sempre aconteceram, para que a gente continue nessa trajetória de bons resultados, a equipe que não vinha perdendo há 9 jogos, aconteceu a derrota aqui, mas vamos trabalhar os dias que temos aí pela frente para que contra a Ponte Preta possamos fazer novamente um bom jogo, um jogo muito concentrado, sólido defensivamente, aproveitando as oportunidades ofensivas que vamos ter dentro da partida para que possamos construir uma boa vitória, novamente crescer na classificação, e esse vai ser o nosso objetivo e é o trabalho que vamos procurar fazer nesses dias que antecedem essa partida tão importante.